Salve, salve família vascaína. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Thiago, estou aqui para mais um vídeo nos canais MC Vasco Play e Mário Coelho Vasco. Bom, rapaziada, tem sido um começo de semana muito conturbado no momento. Eu sei que tem pouco tempo ainda de começo de semana, digamos assim, né? Tô gravando esse vídeo segunda à tarde, mas ontem à noite as coisas começaram a efervescer no Vasco da Gama e até agora não pararam. E acredito que vai ficar assim durante um bom tempo. Afinal de contas, o Vasco perdeu mais uma partida fora de casa, chega à sua terceira derrota seguida fora de seus domínios no Campeonato Brasileiro, e também a queda do nosso agora ex-treinador Fábio Carille. O lugar está vago, iremos seguir essa sequência ali com o treinador Felipe, né, o Felipe Maestro, que a gente já conhece muito bem. E agora nós temos N questões para responder, diversas coisas acontecendo, o foco está quem vai ser o próximo treinador do Vasco da Gama. A gente sabe ali que tem toda uma questão envolvendo Pedrinho e Fernando Diniz, que é um nome forte, querendo ou não, nessa discussão. Desde o momento em que o Carille foi anunciado como não mais o integrante da comissão técnica, não mais o treinador do Vasco da Gama, a gente sabe que o nome do Fernando Diniz já floresce de uma maneira muito forte, tanto pela torcida quanto pela diretoria vascaína. Mas eu ainda não estou aqui para falar disso. Eu acho que isso é um assunto que ainda vai render muito pano para manga. Nós vamos ter lives, nós vamos ter uma live hoje, mais tarde, para comentar sobre isso. Vamos ter lives durante a semana, nosso pós-jogo, nosso pré-jogo, enfim, a gente vai bater bastante sobre esse assunto. Afinal, ainda tem muita coisa para sair, mas o começo, óbvio, a gente ainda não tem muita coisa, a gente tem só essa questão dos nomes fortes, dos nomes já ventilados, das sondagens. Porém, enfim, tem muita coisa para acontecer ainda. Eu queria comentar, queria fazer aquela análise padrão que eu costumo fazer depois dos jogos do Vasco em relação ao gol que a gente sofreu, para falar, né, conversar aqui com vocês, torcedores, sobre os erros do Vasco, sobre a falta de atenção, sobre um pouco da displicência que a linha defensiva do Vasco tem. Em alguns momentos da partida parece que desliga o interruptor e a defesa dorme de uma maneira que gera um gol para o adversário, algo que, querendo ou não, um prejuízo quase irreparável, né? Afinal, o Vasco não conseguiu virar nenhum desses jogos. Mas, enfim, talvez só o jogo contra o Santos, que a gente teve um erro individual, conseguiu virar. Mas, enfim, para a gente dar prosseguimento aqui a esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para você receber todos os nossos vídeos. Aqui tem vídeo de manhã, de tarde, de noite, lives. Então, assim, para você ficar sabendo de tudo que acontece no Cruz Maltino, segue a gente, ativa o sininho, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, para aumentar cada vez mais a família Mário Coelho, e deixa o like também para você continuar recebendo os vídeos, beleza, rapaziada? Eu queria fazer aquela apresentaçãozinha de slides padrão que eu costumo fazer com vocês. E tudo começa numa jogada muito vadia do Cruzeiro. Você consegue ver que o Vasco tá numa pressão, entre aspas, assim, né? O Vasco não estava totalmente com intensidade total em cima do Cruzeiro, mas estava encaixado na marcação. Então, qualquer tipo de passe que o Pidjalba, que é o zagueiro que está com a bola, que fizesse, seria muito traiçoeiro para ele. Ainda mais que ele está de costas para o campo de ataque do Cruzeiro. Ele está jogando de frente ali para a linha lateral, está de lado, na verdade, meio de costas. Então, qual que é a melhor opção aqui do zagueiro, gente? A melhor opção é o chutão, obviamente, com o jogador do Vasco pressionando o chutão. Então, ele é muito improvável que dê certo, digamos assim. É muito mais provável que essa bola caia nos nossos domínios do que fique para algum jogador do Cruzeiro. Enfim, uma bola totalmente vadia que, enfim, não pode acontecer o que aconteceu. Dando prosseguimento aqui à jogada no segundo slide, a gente já tem aqui a consequência daquele chutão do Vidalba. A bola, de forma infeliz, infortuna, ela cai exatamente, se torna um lançamento perfeito na ponta para o Wanderson, que está desmarcado. O Paulo Henrique dormiu, a bola viaja. Na verdade, não vou falar do Paulo Henrique só não, tá? A linha defensiva toda dorme olhando o lance, esperando que fosse marcado um lateral, que dessem aquela barrigada, né? Que a bola fizesse aquela barrigada por fora da linha. Enfim, os juízes não deram, né? Nenhum dos juízes, nem o juiz, nem o assistente de lado de campo deu essa barrigada, essa bola fora. Entenderam que o jogo continuava, que o lance era legal.
e a gente teve que correr atrás do prejuízo, mas ainda era um lance contornável, afinal, eles ainda estão ali na linha do grande círculo, né, do meio campo, na mesma, digamos assim, no mesmo quadrante, vamos dizer dessa maneira, assim, no mesmo ponto do campo. Passando o slide aqui, passando para o próximo jogo, o Wanderson carrega essa bola pela lateral, o João Vitor vai fazer a cobertura de forma correta, e o Paulo Henrique pega a posição do João Vitor, ou seja, eles trocam a cobertura um do outro, o João Vitor pega o Wanderson, e o Paulo Henrique cobre o meio, o espaço ali do meio. O que na minha opinião, começou a grande leitura errada. Na verdade, assim, a grande leitura errada começou na não, digamos assim, na displicência em relação àquele lançamento, na minha opinião, tá? Não sei se vocês vão concordar, inclusive vai deixando aí nos comentários o que vocês concordam e discordam da análise, mas enfim. A bola cai no pé do Wanderson, mas ainda é contornável. Se o João Vitor tivesse feito uma cobertura mais atenta. Na minha visão, o que tem de errado aqui? O João Vitor está marcando o Wanderson, mas você vê que ele deixa totalmente o fundo do campo livre para o jogador. Tudo bem, o Wanderson é destro, é mais perigoso caso ele puxe para o meio chute, é menos provável que ele faça algo com a esquerda, mas a gente sabe que caso o jogador leve para a linha de fundo, as chances de perigo são grandes, independente dele estar com a perna esquerda ou não. O Caio Jorge é um jogador rápido, um jogador móvel, então o cruzamento rasteiro ele é muito provável de causar perigo para a gente. E o que deveria ter sido feito aqui na minha visão? O João Vitor devia ter tirado, fechado um pouco mais o fundo do campo para o Wanderson, induzido o Wanderson a puxar para o meio, que aí você teria a cobertura rápida do Paulo Henrique aqui. Porque, por acaso, se o Wanderson puxasse para o meio, o Paulo Henrique fechasse, e o Wanderson tentasse achar esse jogador aqui, que é o Matheus Pereira, entrando, você ainda tem a cobertura do Lucas Freitas. Então, porque você consegue reparar que esse jogador aqui, se eu não me engano, é o Christian, que inclusive termina fazendo o gol, o que é muito preocupante. Você vê onde ele está agora, ele termina fazendo o gol, ele ainda está muito longe. Então, para esse tipo de lance, no caso, a gente imaginando que o Wanderson puxasse a bola para o meio, se o João Vitor tirasse o fundo do campo para o Wanderson trabalhar e deixasse o Wanderson puxando para o meio, eu acho que você tira a velocidade do ataque e permite que a equipe recomponha melhor. Mas, ok, o Wanderson levou essa bola até o fundo do campo de forma muito tranquila. O João Vitor não conseguiu dar o bote em nenhum momento. O Wanderson fez o cruzamento rasteiro. Você vê aqui que o Caio Jorge já está correndo para o primeiro pau, se antecipando ao zagueiro, tentando se antecipar ao Lucas Freitas, que até acompanha bem o atacante, mas você aqui já vê os dois jogadores do Cruzeiro, Matheus Pereira e Christian, na boca da grande área, já entrando para fazer uma superioridade numérica, um elemento surpresa, principalmente o Christian, que é um jogador que adora fazer isso, fez muito isso no Atlético Paranaense e continua fazendo. Enfim, os dois tomam a frente do Hugo Moura. O Hugo Moura acredita aqui que ele tenha dado prioridade à cobertura do Matheus Pereira nessa situação. O Matheus Pereira não é um cara que chega na marca do pênalti, porque o Caio Jorge já está aqui, então ele se limita a esse espaço, o que é mais tranquilo para o Hugo Moura. Não acho que a leitura do Hugo Moura seja errada, porque, querendo ou não, ele poderia ter atrapalhado caso essa bola viesse do Matheus. O grande problema foi a não olhada no retrovisor do Vitor Luiz. É uma coisa que os jogadores têm que estar atentos o tempo todo, dar uma olhada no retrovisor, e o Vitor Luiz não olha. Então ele não consegue, eu acho que ele não percebe essa superioridade numérica na boca da grande área que vem tendo o Cruzeiro para fechar o espaço. Enfim, o Caio Jorge e Lucas Freitas furam a bola. Ela sobra a feição aqui, parece que o Vitor Luiz vai chegar, mas ele não está perto o suficiente para afastar a bola. A bola passa a pequena área inteira do Vasco, ela corta a pequena área inteira do Vasco sem ninguém conseguir cortar. E aqui a gente já consegue ver o grande prejuízo, né? Você vê que o Hugo Moura, querendo ou não, se a bola viesse no Matheus Pereira, acho que o Hugo Moura conseguiria num carrinho, num gesto mais de esforço, conseguiria atrapalhar o Matheus Pereira, mas aqui no caso do Christian e do Vitor Luiz, você vê que o Vitor Luiz está muito pro meio da área e, como é que eu posso dizer, mais para a grande área do que para a pequena. Então, quando a bola sobra, ele está distante demais da bola para fazer o corte e distante demais do Christian para bloquear o possível chute. Então, ele chega atrasado, tanto ele quanto o Léo, que o Léo estava grudado no primeiro pau. Então, o Christian consegue só escorar a bola para dentro do gol do Vasco, um gol bobo na minha visão,
com diversas leituras erradas da zaga. Eu acho que o Vitor Luiz acabou se distraindo em relação às suas costas, não se atentou muito devido à origem do lance. O Christian é um cara que estava lá no meio de campo. Se eu puxar aqui a jogada, se eu puxar esse lance aqui, cara, o Christian tá aqui, ó. O Christian tá grudado no Hugo Moura. Esse aqui é o Matheus Pereira, né? Esse o Christian tá grudado no Hugo Moura, na linha do juiz e do Hugo Moura, se vocês conseguirem ver. Na mesma linha. E ele termina o lance aqui no segundo pau, só escorando. Então são detalhes que a gente precisa prestar atenção, cara. O Vitor Luiz é um cara experiente. Eu acho que faltou um pouco de percepção nele nesse lance, acabou dormindo um pouco, mas é um cara que deveria ter esse jogo de cintura, essa malemolência de sempre dar aquela olhada no retrovisor, porque os jogadores são velozes. O contra-ataque do Cruzeiro foi veloz. O Christian é um cara que gosta de ser esse elemento surpresa. Enfim, eu acho que faltou isso para a gente evitar tomar esse gol aí, que acabou decidindo a partida num placar magro de 1-0. Beleza, rapaziada? No mais é isso. Foi uma análise aqui muito rápida sobre o que eu achei sobre o gol. Queria saber a opinião de vocês também, o que vocês acharam ali na hora e tudo mais. Enfim, digam aí nos comentários. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Tamo junto. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like e até, rapaziada. A próxima com o nosso pós-jogo, com nossos vídeos. É isso, valeu, tamo junto.